Aquela viagem já começou errada. O tempo estava seco e quente, e a fumaça do incêndio que vinha queimando a mata há dias não dava trégua. Eu estava com uma carga pesada de combustíveis, e qualquer faísca perto daquilo podia ser o fim. Enquanto eu dirigia pela estrada deserta, a fumaça começou a ficar mais densa, cobrindo tudo, quase como se fosse uma neblina preta. Não dava para ver nada além de uns metros à frente. O calor aumentava cada vez mais, e o cheiro de queimado estava tão forte que parecia que meu próprio caminhão estava em chamas. Eu sou homem de estrada, já vi de tudo, mas aquela situação me deixou nervoso. O ar quente, a carga inflamável, a sensação de que algo ia dar muito errado. Não quis arriscar. Vi uma plaquinha indicando um pequeno vilarejo a alguns quilômetros e decidi encostar lá para esperar as coisas acalmarem. Cheguei no vilarejo, um lugar praticamente abandonado, com poucas casas de madeira, todas velhas e com a aparência de que já tinham visto dias melhores. O silêncio era quase perturbador. O calor da estrada não dava sossego, mas pelo menos ali eu me sentia um pouco mais seguro, longe da fumaça e do perigo de um incêndio. O caminhão ficou parado no canto e eu fui tentar dormir dentro da cabine, mas uma sensação esquisita tomou conta de mim. Lá pelas tantas, caí no sono, mas o que veio não foi descanso. Eu tive um sonho, e posso te garantir que aquilo não era um sonho comum. Parecia real demais. Eu me vi na estrada de novo, mas a fumaça estava mais espessa, quase como um véu negro cobrindo tudo. De repente, comecei a ver vultos passando pela minha frente. Eram pessoas, mas não eram vivas. Suas roupas estavam queimadas, os rostos marcados por cicatrizes horríveis, olhos fundos e vazios. Elas não falavam, só andavam, se arrastando em direção à estrada, como se estivessem presas ali. No meio delas, vi uma criança com o rosto coberto de fuligem. Ela me encarava, com os olhos fixos nos meus, como se pedisse ajuda. Meu coração acelerou e eu tentei gritar, mas não conseguia falar. Elas continuavam caminhando, uma atrás da outra, sumindo na fumaça densa que envolvia tudo. E aí, de repente, tudo ficou em silêncio de novo. Mas eu sabia que aquelas almas estavam por perto, perdidas, vagando naquela estrada amaldiçoada. Acordei com o coração disparado, suando frio. O caminhão estava ali, estacionado, e o vilarejo ao meu redor parecia o mesmo, silencioso. Mas o peso daquele sonho ainda estava em mim. Não consegui mais dormir. No outro dia, quando o sol apareceu, decidi perguntar a um dos poucos moradores sobre o incêndio. Eles me contaram que há anos um acidente terrível tinha acontecido perto dali. Um ônibus cheio de gente pegou fogo depois de sair da estrada por causa de um incêndio. Ninguém sobreviveu. As pessoas ficaram presas no ônibus em chamas, gritando por socorro, enquanto a fumaça os envolvia. Eu congelei. As almas que vi no meu sonho eram as mesmas pessoas que morreram ali. Não era só um pesadelo. Eles ainda estavam presos naquele lugar, vagando pela estrada, condenados a reviver aquele horror. A partir daquele dia, eu nunca mais passei por aquele trecho de estrada. Não tem santo que me faça voltar. Quem vive de estrada sabe que tem coisas que a gente não consegue explicar. E algumas delas é melhor deixar para trás. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios das estradas, não esquece de curtir, seguir, comentar o que achou e compartilhar com os amigos. Naquela noite, o céu estava de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Negro, pesado, parecia que ia desabar de uma vez. E para piorar, o incêndio que tinha acontecido dias atrás na mata ao redor ainda soltava um cheiro de coisa queimada no ar. Tava uma escuridão danada, e a chuva, em vez de ajudar, só piorava. Começou a cair uma água preta, grossa, que fazia o limpador do para-brisa parecer inútil. Eu dirigia tentando enxergar alguma coisa, mas tudo que eu via era uma mancha escura na minha frente. A estrada estava deserta, e só o barulho da chuva batendo no teto do caminhão me fazia companhia. Eu sou devoto de São Cristóvão, o protetor dos motoristas. Toda vez que pego a estrada, eu faço minha oração para ele, pedindo proteção. Naquela noite, eu repeti a prece umas 3 vezes, só para garantir. O crucifixo balançava no retrovisor, e na minha mente, eu me agarrava à fé. A cabine estava até acolhedora, com o som do rádio baixinho, mas do lado de fora, era como se o inferno tivesse descido à terra. Foi quando apareceu uma neblina densa do nada. Já não dava para ver nada além de alguns metros à frente. Não teve jeito. Precisei encostar o caminhão, porque continuar assim era pedir para morrer. Encostei no acostamento, desliguei o motor, mas o farol ficou ligado, iluminando a estrada.
Foi aí que eu vi pessoas e animais correndo na estrada. Um grupo estranho, sem rumo. Parecia que tinham saído direto do fogo, sujos de fuligem, roupas rasgadas e queimadas. No começo, achei que eram sobreviventes do incêndio. Abri a janela, comecei a gritar. Ei, vocês precisam de ajuda? Ninguém respondeu. Eles só continuavam correndo, sem parar, sem olhar para trás. Pareciam surdos, como se não me ouvissem. Meu coração disparou e a mão que segurava o volante começou a suar frio. Fiquei olhando, tentando entender o que estava acontecendo. Os animais, cachorros e cavalos, corriam junto e eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eles não pareciam vivos. As pessoas tinham olhares vazios e alguns, meu Deus, pareciam mutilados, como se já tivessem morrido no incêndio. O terror me bateu forte. Saí do caminhão e fui para a beira da estrada, ainda chamando por eles. Mas nada. Não ouviam, não viam. O Marquinhos, que sempre andava comigo, não estava nessa viagem, mas naquele momento desejei que ele estivesse. Me sentia sozinho, no meio de uma estrada amaldiçoada. Voltei para o caminhão, trancando a porta com pressa. O rádio deu uma chiada e o som de uma reza começou a tocar. Era a prece de São Cristóvão, a mesma que eu sempre fazia. Me arrepiei dos pés à cabeça. Aquilo não era coincidência. A chuva ficou mais forte e as figuras começaram a desaparecer na neblina, como se nunca tivessem estado lá. Olhei para frente e vi uma dessas figuras no meio da estrada, parada de costas como se me esperasse. Não tive coragem de sair de novo. Acelerei e passei direto, com o coração batendo na boca. Naquele momento, a única coisa que eu conseguia pensar era: se São Cristóvão me trouxe até aqui, ele vai me tirar dessa também. Depois daquela noite, nunca mais voltei por aquela estrada. Quem quer que fossem aquelas pessoas, aqueles animais, eles não pertenciam mais a esse mundo. E eu, bom, sigo na estrada, mas sempre com o olho no retrovisor, rezando para nunca mais ver aquilo de novo. A fumaça na estrada já estava insuportável. O céu negro parecia que ia desabar a qualquer momento. Eu dirigia tenso, com o caminhão carregado de combustível, e aquele calor todo me deixava nervoso. O incêndio próximo dali já tinha devastado boa parte da floresta, e a fumaça pesada tomava conta da estrada, fazendo com que a visibilidade fosse quase zero. O limpador de para-brisa já não dava conta de tirar aquela chuva grossa e preta, cheia de fuligem, que caía sem parar. Tudo parecia estar prestes a desmoronar. Eu rezava para São Cristóvão me proteger enquanto segurava firme no volante, tentando manter o controle do caminhão. Foi então que, sem aviso, uma árvore enorme, caída no meio da pista, apareceu no farol. Não teve tempo de reação. Freiei com tudo, mas o caminhão derrapou e saiu da estrada. O mundo rodou à minha volta, e o impacto foi brutal. Tudo ficou escuro. Enquanto eu estava desacordado, tive flashes de algo estranho. No meio da fumaça e das chamas, eu vi um casal. Eles estavam lá, parados, olhando para mim. A mulher usava um vestido branco sujo de fuligem e o homem de camisa rasgada apontava para mim. Eles não falavam, mas era como se me chamassem. No meio do fogo, suas figuras apareciam e desapareciam como um reflexo distorcido. Eu queria gritar, mas parecia que algo me impedia de mexer. As chamas cercavam tudo, o calor era sufocante, mas o olhar deles, aquele olhar vazio e desesperado, não saía da minha cabeça. Eram almas presas na estrada, condenadas a vagar. De repente, acordei com um baque no peito. Estava no chão da cabine, meio zonzo, e um cheiro forte de gasolina tomou conta do ar. O caminhão estava tombado, parte da carga vazando, e o calor era insuportável. Meus ouvidos ainda zumbiam, mas o estalo de algo queimando me fez entender a gravidade da situação. As chamas do incêndio se aproximavam rápido, lambendo as árvores e a estrada, e eu sabia que, se não saísse dali, seria o fim. Com as mãos tremendo, consegui me levantar e sair da cabine. O fogo estava chegando cada vez mais perto do caminhão. O tanque ainda não tinha explodido, mas faltava pouco. Corri o mais rápido que pude para longe, sem olhar para trás. Quando alcancei uma distância segura, ouvi o estrondo. O caminhão explodiu, iluminando o céu de fogo e fumaça. Ofegante, caí de joelhos, olhando para a destruição. Aquele casal, será que eles tinham me salvado? Ou estavam tentando me levar junto? Até hoje não sei o que vi naquela estrada, mas uma coisa é certa. Algo me acordou a tempo de não ser engolido pelas chamas. Seja São Cristóvão ou as almas perdidas que ainda vagam por ali. Essas últimas semanas têm sido um caos.
A fumaça dos incêndios se espalhou pelo país todo e dizem que isso está até mudando o clima. Eu mesmo vi a tal da chuva preta que o pessoal tem comentado. Não sei se era poluição, fuligem ou alguma coisa assim, mas parecia uma tinta grossa descendo do céu. Fiquei pensando se esse mundo já não tá perdido mesmo. Tava eu e o Marquinhos, meu ajudante, levando uma carga de eletrodomésticos pro interior, estrada sem fim, cheia de curvas e buracos. O tempo tava feio e a visibilidade pior ainda por causa da fumaça. De repente, o céu começou a despejar aquela água preta, sujando o para-brisa e complicando ainda mais a situação. Eu tava com o farol baixo, tentando manter a calma, quando avistamos um baita acidente logo à frente. Um ônibus e uma van tinham se espatifado e os corpos estavam espalhados pela pista. Cena horrível. Reduzi o caminhão e comecei a passar devagar pelo meio daquele caos, pensando em parar para ver se alguém precisava de ajuda. Foi aí que eu vi. Lá na frente, um pouco mais afastado da confusão, tinha uma pessoa. Tava de pé, meio que acenando, pedindo socorro. Eu ia encostar, mas o Marquinhos me deu um toque firme no braço. "Não para, não", ele falou com a voz trêmula. Eu vi essa pessoa caída no acidente, morta. Aquilo me gelou até os ossos. Olhei de novo e a pessoa ainda estava lá, só que tinha alguma coisa estranha. Era como se ela não tivesse cor, como se a chuva preta tivesse tomado conta dela também. O rosto, meio deformado pela distância e pela água, parecia me encarar. Não dava para acreditar no que eu estava vendo. O Marquinhos insistiu. "Bora embora daqui, pelo amor de Deus." Aceleramos, deixando a cena para trás, mas aquela imagem não sai da minha cabeça. Como alguém pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? E pior, será que aquilo era mesmo uma pessoa? Eu não sei o que vi, mas desde aquele dia nunca mais olho para a estrada do mesmo jeito. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.